Oi, oi! Bom final de tarde para você! O tempo tá voando, né? Mais uma semana que se passa. E nessa sexta-feira você vai encerrar o seu final de tarde mais leve. Afinal, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Junto com o final do ano também vem o aumento das temperaturas. E para rebater o calor, muitas pessoas procuram os alagados, piscinas e rios. Só que com isso também aumenta os casos de afogamento. E para diminuir essas situações, ou até mesmo evitá-las, o Corpo de Bombeiros traz algumas dicas. Com a alta nas temperaturas e a chegada do período de férias, a busca por rios e piscinas para se divertir é mais comum. Mas, para evitar afogamentos, o Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos dessa prática. A gente orienta, principalmente os adultos, a evitar ingerir bebida alcoólica caso vá entrar na água, né, seja em rio, seja em piscina, e também para que eles tenham responsabilidade com as crianças, né? Então, esses ambientes a gente sabe que são ambientes que o pessoal vai confraternizar, acaba envolvendo bebida alcoólica, e aí acaba prejudicando a segurança tanto dos adultos que vão entrar na água, quanto a atenção com relação às crianças. Crianças sempre precisam de muita atenção. Sempre os pais, né, ou responsáveis devem estar próximos dessas crianças. A gente informa assim, não pode deixar a criança se afastar à distância de um braço, né? Então tem que estar realmente próximo ao lado quando estiver no ambiente aquático. Cuidar muito com relação às grades, caso não estejam, né, utilizando piscina em casa ou em clube, colocar a grade em volta para evitar que fora, né, do momento de atenção a criança tente entrar naquele local. Cuidar com o uso de boias, né? O pessoal às vezes acha que colocando uma boia ali na criança e deixando ela sozinha, ela está segura, mas na verdade pode acontecer até um acidente e dificulta a criança de sair, né? Às vezes ela acaba afundando e não consegue voltar justamente em virtude da boia, então sempre tem que estar perto. Preferir usar coletes, né? Em relação à possível indigestão causada por entrar na água logo depois de se alimentar, seria mito ou verdade? Você ingerindo, né, uma grande quantidade de alimento e de você logo indo para a piscina, o que acontece é que a pessoa às vezes acaba, né, para nadar, desprendendo de muito esforço, né, realizando muita atividade, e aquele sangue que estaria sendo concentrado para fazer a digestão do alimento, ele acaba sendo desviado justamente para os membros, né, para os braços, para as pernas, para te ajudar no nado. Então, com a distribuição sanguínea, atrasa a digestão, e pode acontecer, né, do alimento voltar. Mas não quer dizer que isso, né, vai causar a morte, mas a gente sempre orienta a realmente esperar, né, um pouquinho, porque caso a pessoa tenha alguma dificuldade, né, ainda vai ser mais um agravante ali a questão do alimento que não foi totalmente digerido, ela pode acabar regurgitando. Uma associação em Francisco Beltrão atende os interesses de portadores de deficiências físicas e visual. A Associação dos Deficientes Físicos e Visuais de Francisco Beltrão funciona na rua Ponta Grossa, em anexo ao Estádio Anilado, onde a Sabrina chega com total autonomia para trabalhar todos os dias. Ela nasceu prematura e acabou perdendo a visão desde então, mas isso não a impede de ser independente e produtiva. Então, aqui na associação, eu atendo todos os associados que vêm pedir alguma informação, que vem pegar algum documento, eu atendo todos eles. E aí agora eu organizo as reuniões também, faço os ofícios, tanto para os lanches quanto para o transporte deles, faço as listas
Eu entro em contato com cada um deles e daí vou colocando o nome deles na lista para agendar o transporte. O dia da Sabrina começa por volta das 7 da manhã e depois do café, o dia prossegue. Aí eu saio de casa 7h35, que daí o ônibus passa lá 7h15 para as 8. Aí eu pego o primeiro ônibus, vou até no terminal, pego o ônibus que vem para o Novo Mundo, faço toda a volta e daí eu venho para cá. Eu chego aqui em torno de 15 para as 9 por aí. Sabrina é casada com o Arilson, que também é cego. Sabrina é minha esposa, né? Nós estamos casados há 10 anos já. Nós nos conhecemos na escola. Depois no esporte também, mas o nosso primeiro encontro foi na escola. A autonomia desse casal vai além de estar no mercado de trabalho. Eles moram só os dois. Nós fazemos tudo o que um casal normal, por assim dizer, faz. Cozinhamos, lavamos, limpamos. Nós moramos sozinhos, só nós. Inclusive aqui eu gostaria de dizer que às vezes as pessoas pensam que tem outras pessoas ou parentes que moram com a gente. Não. Nós administramos a casa, nós fazemos todas as atividades, como eu falei anteriormente. Enfim, fizemos banco, loja, mercado, tudo isso a gente faz. Quem tem uma deficiência física ou visual precisa apenas de uma oportunidade, como é o caso do Arilson e da Sabrina, que se destacam nesse meio cheio de preconceitos e resistências. Eu até tentei fazer 2 concursos aí, um para a Caixa Econômica e outro para o Banco do Brasil, e eu não consegui passar em nenhum dos dois, infelizmente, e eu ganho o benefício, aquele BPC, aquele desde que eu nasci, desde 2001, se eu não me engano, eu ganho ele. E daí agora eu estou aqui como estagiária. Eu me formei em docência, ali no Mário de Andrade, e agora estou me formando para pedagogia, vou para o último ano agora. Aí depois eu penso em fazer uma pós daí. Eu estou pensando ainda, não decidi ainda, mas vou fazer uma pós-graduação depois. Quem é espectador assíduo do Notícias do Bem sabe que eu reservo os minutos finais do programa para trazer um momento de reflexão. Então chegou a hora da nossa mensagem. Você já disse algo e se arrependeu do que você falou? Você já foi mal compreendido em algo que você disse? Você já falou coisas sem pesar as consequências? Já dizia o ditado, o peixe morre pela boca. Ou aquele velho ensinamento que diz que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós vivemos no tempo das opiniões. Todos nós somos desafiados todos os dias a termos opiniões sobre tudo. E realmente parece que as pessoas têm opinião sobre tudo e que elas precisam expor as suas opiniões em todo o tempo. O mundo tem valorizado aqueles que têm personalidade, sabe? Aqueles que não levam desaforo para casa, aqueles valentões. Seja você em qualquer lado de ideia ou de visão ideológica, o importante é que você fale, o importante é que você se posicione. Mas a palavra do Senhor não nos ensina a ser assim. A palavra do Senhor nos ensina um segredo para vivermos bem. E esse segredo é: fale menos, ouça mais. Antes de falar, é preciso avaliar muito bem aquilo que vou dizer. Sabe? É como se o meu cérebro pudesse fazer uma análise prévia antes de emitir qualquer opinião. É como se antes de falar qualquer palavra, eu tivesse a capacidade de pensar, puxa, como a pessoa vai reagir a isso que eu disse? Como o meu grupo vai entender aquilo que eu falei? Como as pessoas lerão a minha mensagem no WhatsApp? Meu Deus, como as pessoas vão interpretar esse texto que eu estou postando? Antes de falar, eu preciso pensar nas consequências daquilo que eu disse. Pensa bem, analise as suas opiniões, analise os seus argumentos, analise inclusive se eles precisam ou não serem ditos. Às vezes, a melhor atitude que você pode ter é se calar. Às vezes, a melhor atitude que você pode ter é simplesmente se aquietar. Sejam prontos para ouvir, aprendam a ouvir as pessoas. Ouvir denota humildade. Ouvir as pessoas demonstra que nós estamos sedentos por aprender. Demonstra que os outros podem nos ensinar, que nós não sabemos tudo. Ouvir nos torna pessoas mais abertas a opiniões.
E sabe, o fato de ouvir as pessoas nos permite saber o melhor momento de falar. Treine, ouvir as pessoas. Isso vai abrir grandes portas na sua vida, vai trazer paz para aquilo que talvez é guerra dentro de você. A principal causa de palavras ditas de forma errada são as discussões, são as discórdias, né? É o contra-argumento, é o momento em que há divergência de opiniões e aí você não mensura o que você diz. E a sua palavra sai como flecha que atinge o coração das pessoas. O ódio, o revide, o contra-argumento, sabe? São coisas que fazem com que a gente perca a nossa racionalidade naquilo que nós falamos. E as palavras saem sem controle e geram um mal terrível para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa comunidade. Sabe, não entre nas discussões, mas se em algum momento você estiver diante de opiniões contrárias à sua, aprenda a se aquietar, aprenda a se calar, aprenda que talvez as pessoas não serão convencidas pelo seu muito falar ou pela forma como você diz. Quando as pessoas elas estão convictas no que elas creem, não adianta você falar, sei lá, milhões de palavras. Deixa que o Senhor mostre aquilo que está errado. Deixa que o Espírito Santo convença o coração delas. Não é por muito falar. Nunca fale palavras movidas pela raiva, pelo rancor ou pelo ressentimento. Certamente você se arrependerá amargamente por tudo aquilo que você disse no momento de raiva, de rancor. Não seja refém das suas palavras. Sabe, pare de ficar refém daquilo que você disse. Porque quando você fala coisas sem pensar, você fica preso àquilo que você falou. E aí, se você muda de opinião, ou se você simplesmente evolui, tem um outro processo de argumentação, você não pode mais demonstrar isso porque você está preso em todas aquelas palavras que você disse no passado. Ou então, no meio daquela discussão, no meio daquele momento em que você perde, sabe, o controle emocional, você diz palavras e depois se arrepende e tem que ir atrás de um monte de pessoas para pedir perdão. Sabe, o perdão ele é fundamental, mas melhor é não gerar sofrimento no coração dos outros. Melhor é fazer com que as suas palavras não gerem discórdia. Então, antes de pedir perdão, antes de ser necessário que você peça perdão a alguém, não fale. Não gere a discórdia. Não gere o ressentimento por algo que você falou e porque você não teve controle. Não seja refém das suas palavras. Os sábios, aqueles que têm entendimento, eles sabem o melhor momento de proferirem suas palavras. Eles são comedidos no falar, ou seja, eles pesam cada palavra que eles dizem. Os sábios, eles sabem o melhor momento de colocar a sua opinião. E sabem também se um argumento precisa ou não ser argumentado. Os sábios, eles sabem segurar os seus dedos ou pensar 2 vezes antes de responderem aquela mensagem do WhatsApp ou antes de responderem aquela mensagem no Facebook. Inclusive, eles sabem que textão no Facebook não resolve problema nenhum. Pelo contrário, gera ainda mais discórdia, mais ressentimento e mais confusão. O sábio não é aquele que cai nas indiretas ou aquele que profere indiretas. Pelo contrário, os sábios são aqueles que entendem que as indiretas são flechas de Satanás para gerar ainda mais discórdia e ressentimento no coração das pessoas. Inclusive, os sábios eles estão atentos que às vezes as pessoas não estão nem aí para a sua opinião e que a sua opinião em alguns momentos não vai acrescentar em nada. Então é melhor você se calar. Os sábios não são aqueles que possuem os melhores argumentos, mas são aqueles que sabem o melhor momento de argumentar. Eu queria que você começasse a refletir sobre você agora. Talvez você tenha se perdido, nesse processo de falar demais. Talvez você tenha ouvido menos do que você tem falado. E talvez você tenha dito palavras que machucaram pessoas, que geraram sofrimento no coração de seus amigos ou da sua família. Eu quero te encorajar, primeiro, a mudar seu comportamento agora. A começar a pensar muito mais antes de proferir qualquer palavra. Segundo, se em algum momento aquilo que você disse gerou algum tipo de tempestade no coração, na vida de alguém, essa é a sua oportunidade de pedir perdão. É a sua oportunidade de transformar tudo aquilo que você disse de mal. Olá, aqui é o Alex Mendes, do Motivação História. No vídeo de hoje, você conferiu que precisamos falar menos e ouvir mais, pois muitas das vezes, uma palavra errada, no momento errado, causará danos irreversíveis. É preciso pensar mais antes de proferir qualquer palavra. Um forte abraço e até a próxima. Eu agradeço a tua companhia, mas o Notícias do Bem de hoje termina por aqui.
Enquanto isso, nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br tem outros assuntos parecidos para você consumir e compartilhar com a sua família e amigos. Obrigado pela companhia, um maravilhoso final de semana para você e na segunda-feira a gente volta, 6:45 da noite, com outro Notícias do Bem. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.